Olá, você! Aqui é Robson do canal Direito Tributário ao seu alcance. Como vai você e a sua família? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, ok? Bom, vamos lá para o nosso informativo tributário de número 20. Eu quero dizer para você que este mês ainda eu vou fazer um informativo com o balanço das principais notícias tributárias do primeiro semestre de 2020. Farei também um informativo, um vídeo específico sobre a questão da portaria referente que regulamentou a relevante e disseminada controvérsia no âmbito da Lei de Transação Tributária. Tá? Já tem um vídeo aqui no canal sobre a primeira portaria, essa seria a segunda, ok? E vamos que vamos. Eu estou com 50 segundos, vamos lá. Olha, primeira notícia de destaque do nosso informativo. Se o município adquire carro por alienação fiduciária, não há incidência de IPVA, diz STF. Olha, estranho, né? Porque assim, na alienação fiduciária, você tem o fiduciário e o fiduciante, né? Quem contrata alienação fiduciária, quem com o banco, em tese não tem a propriedade, não é isso? A propriedade é do banco, só é uma propriedade entre aspas condicional, só é sua depois que você pagar a última parcela. Então, em tese, por não ter a propriedade o município, em tese, bom, teria que pagar IPVA ou não? Não foi assim que o STF entendeu. O STF entendeu que a posse útil nesse caso, ela é suficiente para imunidade. Então, olha só, por isso, não incide tributação quando um município adquire veículo por meio de alienação fiduciária, embora o bem imóvel seja de propriedade do banco, a posse efetiva é exercida pelo ente de direito público. Com esse entendimento, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, e aqui fala especificamente da imunidade, tá? É, negou o provimento a recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais que visava cobrar IPVA de veículos automotores no município de Juiz de Fora, que estão alienados fiduciariamente. O caso tramitou com repercussão geral e foi reconhecida uma tese, olha só, reconhecida a tese aprovada pelo plenário, não incide PVA sobre veículo automotor adquirido mediante alienação fiduciária por pessoa jurídica de direito público. Aqui sim vem o cerne do raciocínio. Olha, o ministro Marco Aurélio destacou que o critério para aplicação da imunidade garantida pela Constituição deve ser a titularidade da posse direta. Usou como exemplo decisão em que a Corte firmou o entendimento de que o IPTU pode ser cobrado em imóvel de propriedade pública, mas cedido à pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem, mas nesse caso o imóvel é de propriedade do município. E aí entendeu que a posse já é suficiente para configurar a imunidade, tá? Então aqui ele fala, ó, a Corte considerou que, embora os veículos estejam alienados fiduciariamente, encontram-se sob posse direta do município, integrando seu patrimônio, razão suficiente para atrair a imunidade, uma interpretação bem extensiva, né? Para o governo estadual, o responsável pelo pagamento do IPVA seria o credor fiduciário, ou seja, o banco, né? Clique aqui para ler o voto, está aqui na reportagem, recurso extraordinário 727.851. Vamos ver aí, né? Mais uma notícia sobre PVA. Essa aqui tem uma abrangência grande, veja. Ó, STF decide que locadoras têm de pagar IPVA ao estado em que o carro circula e não aonde ele está registrado. Isso aqui vai pegar em cheio as locadoras de veículo e o processo se refere a uma locadora de veículo. Olha, a capacidade ativa referente ao IPVA, decidiu o STF, pertence ao estado onde o veículo automotor deve ser licenciado, ah, considerando-se a residência, ou no caso de pessoa jurídica, seu domicílio, que é o estabelecimento a que tal veículo está vinculado. Essa foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 1.016.605, que discute a possibilidade de recolhimento de IPVA em um estado diferente daquele em que o contribuinte mora. Assim, o Supremo decidiu que as locadoras de veículos têm de pagar o IPVA onde o carro circula, ou seja, no local em que o veículo é colocado à disposição do cliente e não onde está a sede, né, o estabelecimento principal do contribuinte. Ok?
Vamos lá, passar para a próxima notícia. Essa aqui é também muito interessante. Tem aqui uma questão que envolve tratados de tributação, dupla tributação da renda, entre Brasil e Portugal. CARF analisa mudança não declarada ao fisco. Um julgamento recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, chamou a atenção de tributaristas por mencionar pela primeira vez critérios previstos em acordo internacional para definir residência fiscal e evitar a dupla tributação. O caso envolve um engenheiro brasileiro que foi transferido para Portugal, tá? É interessantíssimo o caso, porque olha só, não é à toa que ele chamou a atenção dos tributaristas. O desfecho do caso foi desfavorável ao contribuinte, né? Porém, veio a discussão, me parece que é uma discussão aí que tem a sua relevância, né? A sua importância, porque é o seguinte, existe um critério de dias, 180 dias ao ano, mesmo que de forma não consecutiva, para configurar domicílio em outro país, com base na Instrução Normativa 208 de 2002, que a Receita pode alterar. Eu vou falar dela aqui. Não sei se já foi alterada, mas aqui é a reportagem que a Receita estava estudando. Então, vejam o que foi destacado aqui nessa decisão. Ao citar o tratado, sua residência fiscal seria. O caso do engenheiro foi analisado pela primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CARF. No julgamento, a defesa do brasileiro alegou, ao citar o tratado, que sua residência fiscal seria Portugal, ainda que tivesse feito a declaração do imposto de renda no Brasil, porque é onde ele efetivamente reside. O CARF não entendeu assim, entendeu que seria no Brasil. E o caso é bem interessante, que o Brasil tem tratados para evitar a dupla tributação com cerca de 30 países, a reportagem ressalta. Em geral, todos seguem um modelo padrão e prevêem critérios de desempate, que vão além dessa quantidade dos 184 dias. O primeiro deles é onde a pessoa tem residência permanente e onde mantém o seu centro de interesses vitais. Eu acho que aqui está o cerne dessa reportagem. O centro de interesses vitais, ou seja, onde são mais estreitas as suas relações pessoais e econômicas, tá? Então, assim, interessante. O caso não teve um desfecho favorável ao contribuinte, mas isso não tira a importância da discussão, do julgamento, principalmente nesses casos que envolvem tratados, né, que não são muito comuns. Contribuinte vence disputa sobre crédito de PIS e COFINS. Vejam só. Esse caso é interessante, hein? Será que isso vai até o STF? O julgado aqui é do STJ, né? Olha só, vou ler a reportagem. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na verdade, não é do STJ, com sede em São Paulo, entendeu o seguinte, que a quarta turma definiu que a Receita Federal só pode cobrar imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro no momento da homologação da compensação tributária e não no fim do processo judicial transitado em julgado. E aí a reportagem ressalta que pode ter uma diferença de 10 anos pode ser até mais, né? 10 anos essa é uma média. Pode ser até mais, entre a homologação da compensação tributária e o trânsito em julgado, entre esses dois lapsos temporais aí. Pode ser até mais. E a reportagem entendeu que tem que ser no momento da homologação e não no fim do processo transitado em julgado. Eu acredito que deve ter recurso e aí nós vamos ter que aguardar para ver o que vai ser decidido, ok? TRF, né? TRF da terceira região, ok? Da terceira região. Quarta turma. Portaria disciplina procedimentos para transação no contencioso tributário. Agora sim. Portaria do Ministério da Economia, número 247. Aliás, dispõe sobre regras relativas aos editais. Essa aqui é outra. A portaria que já foi editada é a portaria, tá, que regulamenta a Lei 13.988 sobre o quê? Sobre, olha aqui, ó, portaria que disciplina os critérios para elaboração de proposta e celebração de transação no contencioso tributário, nos casos em que haja relevante disseminada controvérsia jurídica ou de pequeno valor. Lembra que eu falei dessa portaria lá no vídeo 1 sobre transação tributária? Eu vou chamar aquele vídeo de vídeo 1 e esse vai ser o 2. O terceiro vai ser sobre o fim do voto de qualidade no CARF, que a gente fecha os 3 blocos temáticos da Lei de Transação Tributária. Então,
Eu falei disso, né? Que não tinha, na época não tinha regulamentado quando eu fiz o vídeo essa portaria. E agora saiu a portaria, tá? Aqui está sobre essa denominação aqui. Eu acho que é essa mesmo, porque eu cheguei até a fazer a consulta. ME 247. E se não for de qualquer forma, ela já está disponível com amplo acesso aí. Basta jogar pelo tema. Mas, salvo engano, é essa mesmo, porque eu fiz uma pesquisa por este número e apareceu lá a regulamentação disso aqui, tá? Porque aqui, então aqui eu fiz uma confusão nas datas. É essa mesmo. Portaria ME número 247, 16 de junho de 2020. Eu tinha lido 2002, me perdoe, é 2020. É essa mesmo. Aí a gente fica até confuso, porque hoje nós temos uma portaria. A gente já tinha uma portaria antes, que era uma portaria lá com os editais que estenderam o prazo, terminaria no final do ano passado, estenderam o prazo. Depois veio a portaria que regulamentou a lei de transação tributária, 2. Depois veio, aí nós temos a portaria de transação excepcional, 3. E temos essa portaria aqui, 4 no mínimo. De 4 a 5, acredito eu, mais a possibilidade de negócio, celebrar negócio processual, né? Então, assim, é um pulo, é uma amplitude de legislação que às vezes a gente se perde mesmo. Especialistas aguardam flexibilização da receita sobre norma de residência fiscal. Com o fechamento de fronteiras, aeroportos e redução do número de voos, diversos brasileiros residentes no exterior e estrangeiros foram obrigados a permanecer no Brasil, o que levantou algumas discussões fiscais e diplomáticas acerca da norma de residência fiscal. Lembrou do caso que eu acabei de falar, dos 182 dias, salvo engano, 189 dias, 180 e alguma coisa? O que acontece? Isso aqui pressupõe voluntariedade, né? Se a pessoa permanece esse tempo, ó, a instrução normativa 208 de 2002 menciona aqui novamente. Se a pessoa permanece, se ela comprova que permaneceu por esse tempo, porque fechou a fronteira, alguma coisa assim, muda, né? Muda. E olha, a pandemia está mudando até isso. Devedores impactados pela pandemia podem renegociar dívida com a União. Aqui sim é a notícia sobre a transação excepcional, que já é outra portaria. Tá? E aí o contribuinte tem que ver, porque eu acredito que a gente está vivendo um momento, em virtude da pandemia, que nunca houve tanto benefício fiscal, tantas possibilidades, né? E há que se verificar que é melhor para cada um. Esse programa ele é amplo, hein? Me parece que essa aqui talvez seja a portaria mais benéfica, assim, eu estou falando, é um chutômetro, tá? Porque eu ainda não analisei todas. Teria que analisar aquela que eu disse que estava no final, eu não me lembro o número agora de cabeça, mas é aquela do final do ano que foi prorrogada, que seria por adesão. Mas essa aqui, veja só, os descontos de até 100% sobre multas, juros e encargos, respeitando o limite de 70% total da dívida. Me parece que essa aqui pode ser uma opção mais interessante. É claro, cada contribuinte está numa situação fática, cada caso é um caso. Normas que elevaram tributação do lucro de seguradoras e instituições financeiras são constitucionais. Aqui é interessante, porque veja como o STF interpretou o princípio da isonomia, da igualdade tributária. As entidades alegavam, o principal argumento das entidades é que esse aumento ele violava o princípio da isonomia, né, porque aumentou de 9% para 15%, e aí eles alegaram o seguinte, em um dos casos, e depois de 15% para 20%, contribuição do lucro das seguradoras e no mercado financeiro também. O argumento é que violava o princípio da isonomia, veja como o Supremo interpretou isso. Olha, o voto do ministro Luiz Fux, tá? O argumento aqui da isonomia do contribuinte é que você não pode escolher determinados segmentos econômicos e tributar de forma mais onerosa. Não foi assim que entendeu o STF, olha só. O relator argumentou que a escolha feita pelo constituinte, ao contrário do que afirmam as entidades, tem a finalidade de materializar o princípio da isonomia, ao tratar de maneira desigual contribuintes que se encontram em situação diversa. Segundo Fux, a discussão não diz respeito ao peso na balança representado pelo lucro das seguradoras e das instituições financeiras, mas ao desenho do sistema a partir da atividade principal das sociedades atingidas pela tributação diferenciada.
Tributar de maneira diferenciada o lucro dos segmentos financeiros e de seguros nada mais é do que escolher o signo representativo de riqueza, né, daquelas classes econômicas para ser objeto de incidência da tributação. Concluiu. Então, na visão do STF, é possível fazer o que o contribuinte diz que não era na sua tese, né? Basicamente é isso. Incide OF sobre operações de factoring, decide o Supremo Tribunal Federal. Aqui a reportagem diz o seguinte, veja, que o voto do relator, que seria o ministro Dias Toffoli, foi teria sido muito literal, e é que aí olha a linguagem, olha as expressões da linguagem, os seus significados. Segundo a reportagem, a Lei 9532 fala em operações e crédito. Mas só que a Constituição diz, para o IOF, materialidade, operações de crédito. Existe diferença? Claro, ué. A diferença é grande. Quando eu digo operações de crédito, só pode ser operação de crédito. Agora, quando eu faço uma cisão nessas expressões, operação e crédito, eu posso abranger operações que a princípio não são de crédito. Tá? Em que pese, nesse caso, acho que o Supremo acertou, a factoring tem uma atividade, sim, na área de crédito, sim, e em que pese o contribuinte alegar que, mas faz outras atividades, aí nós vamos pela questão da preponderância. O que prepondera? As outras atividades de assessoria que você dá aos seus clientes ou sua atividade de crédito? Me parece que a atividade de crédito é preponderante mesmo. Mas, assim, é perigoso esse tipo de julgamento, de raciocínio, onde a lei cinde as expressões, separa as expressões e lá na frente pode vir realmente se tributando uma operação que não é de crédito, porque a operação e crédito é diferente de operação de crédito. Porque a operação e crédito eu posso tributar a princípio a operação, que não é de crédito, e posso tributar o crédito. Olha o problema que isso gera. A partir de 1º de julho, terceiros ficam impedidos de acessar os dados e informações da base e de notas fiscais eletrônicas hospedadas no SERPRO, tá? A normativa foi instituída pela Portaria 849 de 2020 da Receita Federal. Há quem veja que isso é benéfico por conta do sigilo fiscal, envolvendo principalmente as grandes empresas. Foi ressaltada aqui a questão da concorrência, que as outras empresas se valiam desses acessos às notas fiscais para a questão da concorrência. Os escritórios de advocacia também colocaram que essa mudança torna o procedimento um pouco mais demorado, então tem suas repercussões. Contribuição previdenciária patronal incide sobre hora, repouso, alimentação anterior à reforma trabalhista. Então, olha só, a primeira sessão do STJ deu provimento aos embargos de divergência da Fazenda Nacional e decidiu que nas situações anteriores à vigência da reforma trabalhista incide contribuição previdenciária patronal sobre a hora de repouso, alimentação, tá? E aqui é uma decisão que é bem importante, né? É uma decisão aqui que realmente tem uma repercussão geral grande. Guedes prepara programa que perdoa empréstimo em caso de pagamento de imposto. Será que vem mesmo? Não, aqui a reportagem não fala, ele diz que vai fazer isso através de financiamento, não fala se é do BNDES. Vamos aguardar isso, vamos aguardar se esse benefício virá ou não, né? A economia agoniza e precisa disso aí. Receita mira em compra de ações por funcionários e na pejotização. Então, olha só. O Stock Options, nós já noticiamos aqui que a Receita sempre está de olho, tem discussão no CARF sobre isso, várias, não são poucas. Já falamos aqui, acho que de uma decisão judicial, acho que do CARF eu não lembro, mas judicial me lembro que já noticiamos aqui. E aí, olha, a Receita vai centralizar suas ações na pejotização, que eu acho que aqui destaca que a pejotização nunca teve uma atenção tão especial da Receita como terá agora. O Stock Option não, já é mais... Stock Options já é mais discutido. E sempre foi, junto com participação de lucro e resultado, sempre foi aí fez parte, né, da fiscalização, do plano de fiscalização. Agora a pejotização. Vai ter muita gente que vai cair nisso, hein? Nossa, vai ter muita gente que vai cair nessa pejotização aí. Para não pagar imposto de renda
e nem contribuição previdenciária, prestando serviço de caráter pessoal da pessoa física e usando a pessoa jurídica como fraude, como escudo. Olha, instrução normativa mitiga efeitos ao Brasil. Instrução normativa mitiga efeitos econômicos da pandemia para beneficiários do RECOF e do RECOF Speed. Instrução normativa 1960. O RECOF e o RECOF Speed são regimes especiais que permitem à empresa beneficiária importar ou adquirir no mercado. Qual foi o benefício que trouxe essa instrução normativa? Eles são exigidos, quem adere a esse regime especial, para permanecer como beneficiário, as empresas devem exportar produtos industrializados no valor mínimo anual equivalente a 50% do valor total das mercadorias admitidas no regime, bem como aplicar anualmente na produção de tais bens para industrializar pelo menos 70% das mercadorias admitidas. Com a nova instrução normativa, os índices de industrialização e exportação exigidos para permanência no regime foram reduzidos para 50%, tá? Ambos. Apurados entre 1º de maio de 2020 e 30 de abril de 2021, ok? Vamos para a próxima notícia. A STF libera o Distrito Federal de pagar 10 bilhões à União até julgamento final de ação. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal confirmou uma medida liminar que impede a União de cobrar mais de 10 bilhões do governo do Distrito Federal, a título de restituição do imposto de renda retido na fonte dos servidores da área de segurança pública. Não vou adentrar muito nessa notícia, mas está aí. Vamos ver qual será aí o desfecho final da ação. Olha, Câmara aprova redução de repasses de empresas ao Sistema S. Lá no informativo 21 eu já coloquei que isso já está para sanção, né? Já está para sanção do presidente da República. A Anatel aprova regulamento de arrecadação de receitas tributárias. E aí mudou o regulamento com relação ao FUST e o FISTEL. Resolução 255 de 2001, em relação à FISTEL. Resolução 247 de 2000, com relação ao FUST. Né? As contribuições aí que são largamente desviadas pelo governo. STF confirma a constitucionalidade da lei de terceirização. Bom, mas por 7-4. A votação até que com um pouco de... razoavelmente dividiu o Supremo. Mas o que isso tem a ver com a área tributária? Bom, tem, né? Porque houve a discussão de que, a partir dessa decisão do Supremo, se poderia haver terceirização da atividade fim da empresa, não é isso? Mas por que o contribuinte terceirizaria a atividade fim? Eu conheço pessoas nessa situação, que arrendaram, por exemplo, um posto de gasolina. Um exemplo hipotético, arrendou o posto de gasolina, e aí o arrendatário que cuida para lá e ele tira um percentual dessa receita. E isso vai gerar depois uma discussão sobre responsabilidade tributária. Imposto de renda à pessoa física, aquisição de participação societária, sob a égide do decreto-lei. Então, essa notícia aqui eu vou colocar en passant para terminar aqui, estou com 23 minutos. Esse informativo não é grande. Que é o seguinte: aquisição de participação societária sob a égide da lei, do decreto-lei, 1510 de 1976. Alienação na vigência de nova lei revogadora do benefício. Então, ele adquiriu sob a égide da lei 1510, 76, e vendeu na vigência de uma nova lei que tinha revogado o benefício. E aí o entendimento é de uma consulta, solução de consulta 7003, COSIT, de 4 de maio de 2020, essa aqui, mas a reportagem de 16/6/2020, tá? Que diz o seguinte: a aquisição de participação societária sob a égide do Decreto-Lei 1510 de 1976, alienação na vigência de lei revogadora do benefício, legislação aplicável. A hipótese desonerativa prevista na linha D do artigo 4º do Decreto-Lei número 1510 de 25 de novembro de 1976 aplica-se às alienações de participações societárias efetuadas após 1º de janeiro de 89, desde que tais participações já contassem do patrimônio do adquirente com prazo superior a 5 anos, contado da referida data. A isenção é condicionada à comprovação das ações até o dia 31 de dezembro de 1983,
e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do Decreto 1510, Decreto-Lei 1510 de 76, revogado pelo artigo 78, aqui acredito que é da Lei de Sociedade, da Lei de SA. Então, essa solução de consulta já está disponível, vou ler apenas a ementa, não vou estender aqui, aprofundar muito nela, pode ter alguma repercussão aí para quem interesse. Eu termino o informativo por aqui, agradeço imensamente a você que participou. Se gostou, se acha que teve um caráter informativo, instrutivo, clique, dê o seu like. Se acha que também não foi bom, pode clicar também, dê o seu dislike. Posta aí para mim no que você acha que eu posso melhorar, o que faltou aqui, ok? Obrigado, que Deus abençoe imensamente a você e a sua família. E até a semana que vem com as próximas notícias e o informativo tributário. Obrigado.